Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Estamos hoje na véspera, ou seja, antevéspera do Natal, dezembro de 2021. E gostaríamos de conversar um pouco hoje para reflexão sobre Espiritismo e mais particularmente sobre o tema vidas passadas, nossas encarnações passadas, que se refletem na vida presente, ou seja, o passado em nosso presente. O Espiritismo nos ensina a reencarnação porque a reencarnação explica o inexplicável pelas religiões. As religiões, muito menos as ciências e as filosofias anti-reencarnacionistas, que são contra a reencarnação, não explicam as aparentes injustiças da vida, porque uns sofrem mais do que outros, porque as dores batem sucessivamente na porta de alguém e o outro vive feliz, não passa por nada, porque um vem rico de bilhões, vem rei, vem rainha, vem princesa, e o outro vem como limpador de fossas, vem como pobre, miserável, e às vezes passando fome. Se Deus é Pai, Criador de todos, por que Ele permite isto? Por que permite que uns já venham cegos, surdos, mudos? Às vezes reúne essas três deficiências. Vem louco, surdo e mudo. E às vezes sem as pernas. Por que outro vem mongoloide? Por que isso vem? Se, segundo a crença materialista, descrente, Deus faz a alma na hora que faz o corpo. Ora, se Deus fabrica uma alma na hora que a criança vai nascer, então esse Deus é injusto. A reencarnação explica, o Espiritismo explica, de mãos com a reencarnação, que o espírito precede ao corpo e sobrevive à morte do corpo. Quer dizer, Deus não faz alma, não faz espírito na hora que a criança nasce. Porque se Deus fizesse, então era um Deus mau, mesquinho, perverso e até cruel, que fez uma alma doente naquela hora e colocou num corpo cego, surdo e mudo, doente também. E na mesma família criou uma alma sadia e botou no corpo sadio. Não vai ter problema nenhum. Que Deus é este? Então entra o que? O Espiritismo com a reencarnação, mostrando que o perdão de Deus, que é amor, é através da reencarnação. Ele permite que o filho pecador, todos somos pecadores, se não somos desta vida, com certeza fomos em outras encarnações, que justifica o porquê das dores, dos sofrimentos que nós passamos hoje. Tudo tem uma resposta, e a resposta é dada logicamente, com bom senso, dentro da razão, pela lei do Espiritismo, pela lei da reencarnação. Se não foi o Espiritismo que criou, explica, a reencarnação é uma lei universal, é uma lei de Deus. E então, mostra aqui que o sofrimento que a nossa vida presente, ela é apenas a ressonância, o reflexo, a consequência, a resposta das nossas existências anteriores que nós tivemos.
Em cada encarnação que nós tivemos, aí nós pertencemos a uma nação. A nação onde nós nascemos no passado, não é? Vivemos lá em outro corpo, que o espírito é único, mas muda de corpos, muda de matéria, de roupa. A matéria, o corpo, é a roupa do espírito, que encobre, que veste o espírito. O espírito é isso, inteligente. Quer ver o valor do espírito? Veja um cadáver sem vida. Um cadáver sem vida, o que é? Nada. É zero. O que sustenta o cadáver é o espírito. Se o espírito se desliga pela morte, pela saída, morre o corpo. É como uma casa em ruína. O habitante daquela casa, que é o espírito, é a alma, não tem mais condição de sobreviver naquele corpo, naquela casa que é uma ruína. Aí o espírito volta para a liberdade, para o mundo espiritual, mas permanece vivo, ativo, conhecendo a sua última encarnação. Então, aliás, nós vivemos em outras vidas, e cada vida que nós tivemos foi aqui no Brasil, ou então antes do Brasil ser descoberto, antes da América ser descoberta, onde nós reencarnamos, onde nós existíamos. Hoje estamos aqui, em um país da América do Sul, da América no todo, estamos aqui. Mas no passado, quando a América ainda não havia sido descoberta, estávamos aonde? Deus nos criou naquela época? Não. Nós já existíamos e pertencemos, vivemos em outras nações. De modo que, no geral, cada encarnação vão ser gravadas, como em fita cassete, no nosso inconsciente, que guarda o arquivo geral da memória. Chama-se a memória que nós tivemos de outras encarnações. Fica tudo gravado, chama-se o arquivo secreto da alma, onde se grava todas as encarnações. Fica lá. E cada encarnação que a gente teve problemas, tivemos problemas que não foram resolvidos, ficaram em pendência. Em todas as encarnações, os problemas ficaram em pendência. Aí vão se acumulando uma camada, não é? Simbolicamente falando, uma camada em cima da outra. E fica na nossa memória gravada. Quando nós reencarnamos, trazemos isto de volta. Porque não é do corpo, a memória é do espírito, da alma. O que fica gravado lá fica. De modo que fica ali um conflito, um tumulto de problemas não resolvidos de outras encarnações. E se reflete no presente. É isto aí que mostra por que uma pessoa tem diríamos assim, múltipla personalidade. Esse é um dos motivos. Múltipla personalidade. Por quê? Porque é esse conflito de memórias que está lá gravada de outras vidas, que deixamos em pendência. Aí se reflete hoje. Daí se dizer que a criatura humana é uma personalidade muito difícil e complexa. Essa complexidade é o resultado dos conflitos que nós guardamos na memória de problemas não resolvidos de outras vidas. Aí reflete no presente. Some-se a isto aqui, à luz do Espiritismo, esse conjunto de outras encarnações que se conflitam, some-se a isso, na visão espírita, uma mediunidade nascente e a influência de espíritos obsessores, espíritos perseguidores, espíritos doentes, que somam-se a esses problemas. Mas hoje em dia, nós vemos que a ciência vem se interessando, sobretudo a ciência da psicologia e da psicanálise, em aplicar a hipnose, adormecer a criatura que está com problema dessa natureza, problemas de traumas que vêm de outras encarnações,
de coisas ligadas a neuroses, não é? E coisa, a esquizofrenia e outros tipos de doenças mentais que vêm de outras encarnações, se reflete hoje com o nome de esquizofrenia, de neurose e de outros tipos de transtornos mentais. Aí eles estão hoje em dia, usando a hipnose, os cientistas, sobretudo os psicanalistas, não é? Aí eles estão usando a hipnose para hipnotizar o doente e regredi-lo ao passado e trazê-lo de volta para o presente, na memória, que ele vai revelar quem foi, as doenças que tem, os traumas que ele tem, as frustrações que ele tem, que se reflete com outros problemas no dia de hoje, e através disso aí faz cura. Faz cura como? Substituindo aqueles traumas, aqueles problemas que ficaram pendentes, por técnicas atuais, colocando ali ideias de otimismo, e não de pessimismo mais, de otimismo, de esperança, de outras coisas, quer dizer, substituindo a doença por saúde. Os médicos já estão fazendo isso. O Espiritismo aprova chama-se a regressão de memória. Trazer o passado do indivíduo para o presente e cura as frustrações, cura as lesões psíquicas, cura os complexos de inferioridade que o indivíduo não sabe, cura muitas depressões que já vêm de outras encarnações, ficaram mal resolvidas, passou para o mundo espiritual, o espírito voltou novamente depressivo. Aí, através da regressão de memória, com o auxílio do Evangelho e o auxílio da terapia do Espiritismo, esse médico, embora da escola duvidosa do materialismo, mas estão curando muita gente por aí. E o Espiritismo aprova, porque só traz o bem, é terapia. Então, isto é o passado que mostra a reencarnação, através da regressão de memória, fazendo a hipnose do paciente doente, mostra que nós vivemos muitas vidas, mostra aí a reencarnação, cientificamente falando, mostra que os indivíduos retornam, mostrando que o Espiritismo está correto em defender a reencarnação, não como teoria, mas como verdade, como realidade. Repetindo o que Sócrates, Platão e os grandes sábios da antiguidade ensinaram a reencarnação. E Platão dizia, o que era que Platão dizia? Há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. Ou seja, toda criança que dá um grito, toda criança que nasce é o espírito de alguém que morreu, de um defunto, que agora voltou e voltou como criança. Chama-se a reencarnação. Então, o passado, as existências passadas, elas, quando são mal arrumadas, conflitam na memória da gente atual, conflitam na presente encarnação, conflitam como resposta, porque não foram resolvidos. Aí é o passado que volta no presente para ser tratado, recuperado. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E hoje, então, nós encerramos o programa de hoje, que é o passado refletindo em nosso presente. Porque esse passado mal resolvido é ele que dita a nossa conduta atual. É ele que dita a nossa personalidade atual. É esse passado que dita porque um se comporta de um jeito, outro se comporta de outro. Sem entender, mas porque está gravado na memória e reflete no presente. Muita paz para todos.